Enquanto eu estava no hospital, minha filha esvaziou minha conta bancária. Você não precisa mais de dinheiro, ela mandou por mensagem. Quando recebi alta, fui direto ao banco e mostrei documentação que provava. Antes de começarmos, faça uma pausa por um momento e me diga uma coisa. De onde no mundo você está assistindo e que horas são aí agora? Talvez seja o nascer do sol no Brasil, meia-noite em Portugal, tarde no Canadá ou anoitecer na França. Não assista em silêncio. Deixe um comentário aqui embaixo e vamos ver até onde essa história chega pelo mundo. Agora, aproxime-se, e vamos começar. A sala do Banco Itaú na Avenida Paulista estava silenciosa naquela manhã de segunda-feira. Débora Linhares, 63 anos, apoiava-se em uma bengala, o rosto marcado por olheiras profundas. Suas mãos tremiam enquanto segurava um envelope pardo. Próximo senha, 237, anunciou o sistema eletrônico. Débora avançou com dificuldade, cada passo ainda doloroso após 6 semanas no Hospital São Camilo. O gerente Tiago Nogueira, de terno impecável e sorriso profissional, a recebeu. Bom dia, senhora. Como posso ajudar? Quero saber por que minha conta está zerada. A voz de Débora saía fraca, mas determinada. Deixe-me verificar. Tiago digitou no computador. Realmente, senhora. O saldo está zerado. Houve uma transferência de R$ 178.342,15 para a conta de Isadora Linhares Campos no dia 12 de abril. Débora sentiu o estômago afundar. Dia 12. Eu estava na UTI. A senhora autorizou essa transferência? Nunca. Débora abriu o envelope, espalhando documentos sobre a mesa. Eu estava internada. Em coma induzido. Aqui está meu prontuário médico. O gerente examinou os papéis, franzindo a testa. E Isadora Linhares é? Minha filha. A palavra saiu como um sussurro doloroso. Débora desbloqueou o celular com dedos trêmulos, mostrando a última mensagem recebida. Mãe, você não precisa mais de dinheiro. Onde você está, não vai fazer diferença. Perdoe-me algum dia. Os olhos de Débora encheram-se de lágrimas. Minha própria filha roubou tudo que eu tinha enquanto eu lutava pela vida. Tiago parecia genuinamente perturbado. Senhora Linhares, posso perguntar, como a sua filha conseguiu acesso à sua conta? Procuração, respondeu Débora, a voz embargada. Assinei há 2 anos, quando ela disse que precisava ajudar a cuidar das minhas finanças. Confiei nela. Débora segurou o último documento do envelope. Mas aqui está o que ela não sabe. Um dia antes de eu entrar no hospital, eu revogei essa procuração. Ela deslizou o documento sobre a mesa. E tenho como provar. O gerente leu atentamente, seus olhos se arregalando. Senhora Linhares, isto muda tudo. Eu sei, disse Débora, segurando firme a bengala. Uma única lágrima escorreu pelo seu rosto enrugado. Minha filha não sabe, mas eu descobri seus segredos muito antes de adoecer. O que ela não imagina é que, ao tentar me enterrar viva, cavou sua própria cova. 3 meses antes, Copacabana brilhava sob o sol de janeiro. No apartamento com vista para o mar, Débora regava suas orquídeas na varanda. 40 anos como professora de português haviam lhe dado uma aposentadoria modesta, complementada pela herança deixada por seu falecido marido, Augusto. Dona Débora, seu café está pronto, chamou Jurema, a diarista que vinha 2 vezes por semana. Obrigada, Ju. Débora sorriu, sentando-se à mesa da cozinha. O telefone tocou. No visor, Isadora. Alô, filha. Moi. A voz de Isadora soava tensa. Preciso da sua assinatura em alguns documentos do inventário do papai. Mais documentos? Já faz 2 anos, Isadora. É burocracia, mãe. Posso passar aí amanhã? Débora suspirou. Claro. Após desligar, Débora pegou um álbum de fotos. Imagens de uma Isadora criança, sorridente nos braços dos pais. Depois adolescente, já com expressão distante. E adulta, ao lado do marido Renato e do filho Mateus, agora com 15 anos. Saudades, Dona Débora? Perguntou Jurema. Saudades do que nunca tive, Ju. Uma filha que realmente me amasse. O interfone tocou. Dona Débora, seu neto Mateus está aqui. O adolescente entrou como um furacão, cabelos desalinhados e fones de ouvido. Vó.
Abraçou-a forte. Trouxe aquele filme que a gente comentou. Mateus era a luz na vida de Débora. Enquanto assistiu ao filme, ele comentou: Vó, meus pais estão brigando muito. Acho que vão se separar. Por quê, meu amor? Dinheiro. Sempre brigam por dinheiro. Ouvi papai dizer que tá cheio de dívidas. Aquela noite, Débora não conseguiu dormir. Algo a incomodava. Na manhã seguinte, visitou o banco. Tiago, o mesmo gerente que agora a atendia após a hospitalização, mostrou movimentações estranhas em sua conta nos últimos meses. Pequenas transferências para a conta da sua filha, explicou. Dentro do limite da procuração que a senhora concedeu. Débora sentiu um calafrio. 10 mil aqui, 15 mil ali, somavam quase 100 mil reais em 6 meses. Ao voltar para casa, encontrou Célia, sua irmã mais velha, que a aguardava. Célia, acho que Isadora está desviando meu dinheiro. Sempre desconfiei daquela menina. O que vai fazer? Primeiro, revogar essa procuração. Débora pegou o telefone. Depois, vou esperar ela mostrar suas verdadeiras intenções. Na mesma tarde, no escritório do Dr. Meirelles, Débora assinou a revogação da procuração. Não vai contar para sua filha? Perguntou o advogado. Ainda não. Quero ver até onde ela vai. Ao sair do escritório, Débora sentiu uma forte tontura. Apoiou-se na parede, a visão escurecendo. Senhora, está bem? Perguntou uma passante. Só um mal-estar. Murmurou, sem imaginar que aquele seria o primeiro sintoma de algo muito mais grave que estava por vir. A sala de emergência do Hospital São Camilo pulsava com alarmes e vozes urgentes. Débora, deitada na maca, ouvia fragmentos de conversas entre os médicos. Pressão subindo, possível AVC. Doutora Valentina Prado, neurologista de plantão, inclinava-se sobre ela. Dona Débora, consegue me ouvir? Aperte minha mão se entender. Débora apertou fracamente. Vamos fazer exames. A senhora tem algum parente que possamos contatar? Minha filha, Isadora. Sussurrou Débora antes de perder a consciência. Horas depois, na UTI, Débora acordou brevemente. Isadora estava ao lado do leito, conversando com a médica. O quadro é grave, explicava a doutora. Valentina. Hemorragia cerebral extensa. Ela vai sobreviver. A voz de Isadora parecia embargada. Difícil dizer. As próximas 72 horas serão críticas. Débora tentou falar, mas nenhum som saiu. Conseguiu apenas observar, através das pálpebras semicerradas, o rosto da filha. Isadora segurou sua mão. Descanse, mãe. Vou cuidar de tudo. Algo no tom de voz da filha deixou Débora inquieta, mas a escuridão a envolveu novamente. Nos dias seguintes, Débora alternava entre consciência e inconsciência. Durante um momento de lucidez, ouviu Isadora no corredor, ao telefone. Renato, ela não vai durar muito. Sim, tenho a procuração. Podemos resolver nossas dívidas. Ela não vai precisar desse dinheiro onde está indo. O coração de Débora disparou, fazendo os monitores apitarem. Uma enfermeira entrou correndo. Pressão subindo. Chame a doutora. Doutora. Valentina decidiu pelo coma induzido. Para proteger o cérebro, explicou a Isadora. Antes de ser sedada, Débora conseguiu articular uma palavra para a enfermeira Zuleide, que ajustava sua medicação. Celular. A senhora quer seu celular? Perguntou Zuleide, confusa. Débora assentiu debilmente. Vou pegar na sua bolsa. Com mãos trêmulas, Débora digitou uma mensagem para Célia. Isadora vai pegar meu dinheiro. Procuração revogada. Pasta azul no meu armário. Enviou a mensagem segundos antes de Isadora retornar ao quarto com a médica. O celular escorregou para debaixo do lençol. Estamos prontos para a sedação, anunciou doutora. Valentina. Isadora segurou a mão da mãe, lágrimas nos olhos. Descanse, mãe. Não se preocupe com nada. Enquanto a medicação corria pela veia, Débora olhou nos olhos da filha. Viu medo, culpa e cálculo. Um olhar que contabilizava quanto tempo restava antes de poder agir. A última coisa que Débora pensou antes de mergulhar na escuridão foi: minha própria filha está esperando eu morrer. 3 dias depois, enquanto Débora permanecia em coma,
Isadora entrou no Banco Itaú da Avenida Paulista. Com a procuração em mãos, solicitou a transferência de todo o dinheiro da conta da mãe para sua própria. O que ela não sabia era que, no apartamento de Copacabana, Célia encontrava a pasta azul mencionada na mensagem, contendo a revogação da procuração e um diário detalhando todas as suspeitas de Débora. Meu Deus, murmurou Célia, pegando o telefone. Preciso falar com o Dr. Meirelles urgentemente. A sala de espera da UTI era um purgatório de luzes fluorescentes e café ruim. Célia, com seus 70 anos e cabelos grisalhos, aguardava agarrada à pasta azul. Ao seu lado, o Dr. Meirelles consultava documentos. A revogação da procuração é válida, afirmou o advogado. Mas precisamos agir rápido. Célia observou Isadora retornando pelo corredor, o rosto uma máscara de preocupação. Tia Célia. Não sabia que estava aqui. Vim assim que recebi a mensagem da sua mãe, respondeu Célia friamente. Mensagem? Que mensagem? A última que ela conseguiu enviar antes do coma. O Dr. Meirelles se apresentou. Dr. Eduardo Meirelles, advogado da sua mãe. O sorriso de Isadora vacilou. Advogado? Não sabia que mamãe tinha um advogado. Há muitas coisas que você não sabe, disse Célia. Como o fato de que sua mãe revogou a procuração que deu a você. O rosto de Isadora empalideceu. Do que está falando? O Dr. Meirelles mostrou o documento. Isto foi registrado um dia antes da internação da sua mãe. Isadora examinou o papel, mãos trêmulas. Isso é algum tipo de engano. Mamãe confia em mim. Confiava, corrigiu Célia. Até descobrir os desvios que você vinha fazendo. Um homem de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos e expressão severa, aproximou-se. O que está acontecendo, Isadora? Renato, meu marido, apresentou Isadora rapidamente. Não é nada, querido. Nada. Célia ergueu a voz. Você transferiu todo o dinheiro da sua mãe ontem. Renato franziu o senho. Isadora, você disse que ia apenas verificar as contas dela. E verificou, retrucou Célia. Verificou direto para a conta de vocês. Doutora. Valentina aproximou-se, alarmada com a discussão. Por favor, estamos em uma UTI. O que está acontecendo? O Dr. Meirelles explicou a situação. A médica pareceu perturbada. Doutora, interveio Célia, minha irmã tem chances de recuperação? Surpreendentemente, sim. Os últimos exames mostram redução da hemorragia. Estamos planejando reduzir a sedação nos próximos dias. Isadora empalideceu ainda mais. Mas, você disse que era grave, que ela poderia. Medicina não é matemática exata, senhora Isadora. Sua mãe é muito forte. Renato puxou Isadora para um canto. Você me disse que ela estava morrendo. Que era questão de dias. Eu só repeti o que os médicos disseram. Não foi isso que eu ouvi, interrompeu Zuleide, a enfermeira que cuidava de Débora. Sempre falamos da possibilidade de recuperação. Renato encarou a esposa, compreendendo a situação. O que você fez, Isadora? Salvei nossa família. Ela sussurrou ferozmente. Estávamos afundando em dívidas. Roubando sua própria mãe. Renato recuou horrorizado. Neste momento, um adolescente entrou na sala de espera, mochila escolar nas costas. Os olhos vermelhos indicavam que havia chorado. Mateus, exclamou Isadora. O que faz aqui? Deveria estar na escola. Vim ver a vovó. O menino olhou em volta, percebendo a tensão. O que está acontecendo? Célia abraçou o bisneto. Seu pai vai explicar, querido. Renato colocou a mão no ombro do filho. Vamos dar uma volta, Mateus. Precisamos conversar. Enquanto saíam, Zuleide aproximou-se de Célia. Senhora, há algo que preciso mostrar. É sobre Dona Débora. A enfermeira conduziu Célia até um pequeno escritório, longe dos ouvidos de Isadora. Mostrou-lhe registros de visitas no sistema do hospital. Veja. Nos dias em que a senhora Isadora dizia estar aqui o dia todo, ela mal passava 20 minutos. E mais. Zuleide hesitou. Uma vez, eu a vi mexendo na medicação intravenosa da sua irmã. Célia sentiu um calafrio. Meu Deus, você acha que ela... Não posso afirmar nada. Mas achei que deveria saber.
De volta à sala de espera, Célia encontrou o Dr. Meirelles e doutora Valentina conversando seriamente. Isadora havia desaparecido. Onde está minha sobrinha? Saiu às pressas, respondeu o advogado. Disse que precisava resolver algo urgente. Precisamos proteger Débora, afirmou Célia, relatando o que Zuleide havia contado. Acho que Isadora não quer apenas o dinheiro da minha irmã. Doutora. Valentina assentiu gravemente. Vou ordenar monitoramento constante e mudar os protocolos de visita. Ninguém fica sozinho com a paciente. E quanto ao dinheiro? Perguntou Célia. Já estou providenciando uma ordem judicial, garantiu o Dr. Meirelles. Mas precisamos agir rápido. No estacionamento do hospital, Isadora entrava em seu carro, digitando freneticamente no celular. Preciso de mais tempo. Ela vai sobreviver. A resposta veio instantaneamente. Então resolva isso. Ou todos descobrirão seu outro segredo. O quarto privativo no São Camilo estava silencioso, exceto pelo bip constante dos monitores. Débora, agora fora do coma induzido há 2 dias, respirava sem ajuda de aparelhos. Seus olhos, embora abertos, ainda pareciam distantes. Célia ajustou as flores na mesinha. Os médicos dizem que você está ouvindo tudo, maninha. Estamos cuidando de tudo, não se preocupe. A porta abriu-se abruptamente. Isadora entrou, parecendo cansada e tensa. O que faz aqui? Célia levantou-se, colocando-se protetoramente entre a sobrinha e a cama. Vim ver minha mãe. Ainda tenho esse direito. Depois do que você fez? Tem coragem de aparecer aqui? Zuleide, a enfermeira, entrou logo atrás. Desculpe, dona Célia. Expliquei que as visitas precisam ser autorizadas agora. Autorização? Para visitar minha própria mãe? Isadora riu amargamente. O que disse a eles, tia? Que sou algum tipo de monstro. Disse a verdade. Que você roubou sua mãe enquanto ela lutava pela vida. Os monitores registraram um aumento nos batimentos cardíacos de Débora. Seus olhos moveram-se em direção às vozes. Não roubei ninguém, defendeu-se Isadora. Aquele dinheiro é meu por direito. Papai sempre disse que tudo seria meu um dia. Seu pai se reviraria no túmulo se visse o que você fez. Isadora aproximou-se da cama. Mamãe, sei que pode me ouvir. Entenda, eu precisava daquele dinheiro. Renato fez investimentos errados, estamos afogados em dívidas. Então rouba sua mãe, interrompeu Célia. Que tipo de filha faz isso? Uma filha desesperada, gritou Isadora, lágrimas escorrendo. Você não sabe o que passei. Sempre sozinha enquanto ela e papai viviam para a escola, para os alunos deles. Mateus ia perder tudo, nossa casa, seu futuro. Não justifica tentar matá-la. O quarto silenciou abruptamente. Isadora empalideceu. Do que está falando? Zuleide viu você mexendo nos medicamentos dela. Isso é absurdo. Eu só estava verificando se estava tudo certo. Os dedos de Débora moveram-se levemente no lençol. Seus lábios tremeram, tentando formar palavras. Mamãe. Isadora aproximou-se. Débora olhou diretamente para a filha. Sua voz saiu como um sussurro rouco, mas audível, mentirosa. Isadora recuou como se tivesse levado um tapa. Sempre, mentirosa, continuou Débora, cada palavra custando esforço. Desde pequena. Mamãe, não é o que você pensa. Vi você, transferindo meu dinheiro. Ouvi você, dizendo que eu ia morrer. Isadora cobriu a boca, horrorizada. Você estava consciente. Às vezes, confirmou Débora. Ouvi tudo. Zuleide aproximou-se para verificar os sinais vitais, preocupada com o estresse da paciente. Senhora, precisa ficar calma. Débora segurou a mão da enfermeira. Chame a polícia. Polícia. Isadora recuou até a porta. Mamãe, você não pode estar falando sério. Sou sua filha. Filha. Débora respirou com dificuldade. Que torcia, para eu morrer. Não. Isadora chorava abertamente agora. Eu estava desesperada. Aquele dinheiro salvaria nossa família. Que dívidas são essas, tão grandes? Isadora hesitou, olhando para o chão. Diga a verdade,
pela primeira vez. Renato não sabe de tudo, confessou Isadora finalmente. Não sou só dívidas de investimentos. Eu devo para pessoas perigosas. Jogo, concluiu Célia. Sempre desconfiei. Isadora assentiu, derrotada. Começou pequeno, apostas online. Depois cassinos clandestinos. Pensei que poderia recuperar o que perdi, mas só piorou. Débora fechou os olhos, uma lágrima escorrendo pelo rosto enrugado. Quanto? Quase 1 milhão. Usei cartões de crédito, empréstimos, tudo no nome de Renato, sem ele saber. E pensou que minha morte resolveria tudo. Eu nunca quis que você morresse, mamãe. Só pensei, quando os médicos disseram que era grave, pareceu uma solução. Doutora. Valentina entrou no quarto, acompanhada de 2 seguranças do hospital. O que está acontecendo aqui? Dona Débora não deveria estar agitada. Célia apontou para Isadora. Ela confessou que desviou o dinheiro da minha irmã para pagar dívidas de jogo. E tentou acelerar minha morte, completou Débora fracamente. Isso é mentira, protestou Isadora. Eu nunca. Zuleide pigarreou. Doutora, eu vi a senhora Isadora mexendo nos equipamentos várias vezes quando pensava que ninguém estava olhando. Os seguranças deram um passo à frente. Isso é um mal-entendido. Isadora parecia desesperada. Mamãe, por favor. Sou sua única filha. Débora olhou para ela longamente. Não, reconheço você, como minha filha. Isadora recuou como se tivesse sido fisicamente golpeada. Não diga isso. Não pode dizer isso. Senhora, precisa nos acompanhar, disse um dos seguranças. Enquanto era escoltada para fora, Isadora gritou, vocês não entendem. Eles vão me matar se eu não pagar. Mamãe, por favor. Quando a porta se fechou, Débora fechou os olhos, exausta. Vou chamar a polícia, disse Célia. Não, sussurrou Débora. Ainda não. Como assim? Depois de tudo que ela fez? Débora olhou para a irmã, olhos brilhando com uma mistura de dor e determinação. Primeiro, quero recuperar meu dinheiro. Depois, quero entender quem é realmente essa estranha que eu criei. A sala do apartamento de Copacabana estava repleta de luz da tarde quando Débora entrou, apoiada em uma bengala, um mês após receber alta. Célia a seguia, carregando uma pequena mala. Devagar, maninha, alertou Célia. Doutora. Valentina disse para não se esforçar. Débora olhou em volta, emocionada por estar em casa novamente. Parece que faz uma eternidade. 3 meses não é pouco tempo, respondeu Célia, colocando a mala sobre o sofá. Jurema, a diarista, apareceu na porta da cozinha com lágrimas nos olhos. Dona Débora. Graças a Deus a senhora voltou. Elas se abraçaram longamente. Jurema secou os olhos. Preparei aquela sopa que a senhora gosta. Obrigada, Ju. Depois de se acomodar no sofá, Débora pegou uma caixa antiga de madeira entalhada sobre a mesa de centro. O que é isso? Perguntou Célia. Cartas de Augusto. Guardei todas. Dentro da caixa havia dezenas de envelopes amarelados, fotos antigas e um diário de capa de couro. Preciso entender onde errei com Isadora, murmurou Débora, folheando o diário. Quando foi que perdi minha filha? O telefone tocou. Célia atendeu. É o Dr. Meirelles. Quer saber se pode vir amanhã. Tem novidades sobre o processo. Débora assentiu. Diga que estarei esperando. Na manhã seguinte, o advogado chegou acompanhado por Tiago, o gerente do banco. Sentados na sala, expuseram as descobertas. Conseguimos rastrear parte do dinheiro, explicou Tiago. Aproximadamente 30 mil foram transferidos para uma conta nas Ilhas Cayman. Isadora não teria conhecimento para isso, comentou Débora. Exatamente, concordou o Dr. Meirelles. Alguém mais está envolvido. Tiago continuou. O restante foi dividido em várias transferências menores para diferentes contas no Brasil. Quanto conseguiram recuperar? Perguntou Célia. Cerca de 40% até agora. Estamos trabalhando para congelar o restante. Débora folheava distraidamente o diário quando uma foto escorregou para o chão. Ao pegá-la, empalideceu. Débora? O que foi? Célia aproximou-se. A foto mostrava Augusto, seu falecido marido,
abraçado com uma mulher desconhecida. Atrás, com letra de Augusto, Lúcia e eu, Púzios, 1989. Quem é essa mulher? Perguntou Célia. Débora respirou fundo. 1989. Isadora tinha 5 anos. Eu estava ocupada com o mestrado. Sua voz ralhou. Lembro desse período. Augusto dizia que viajava a trabalho constantemente. O doutor Meirelles pigarreou, desconfortável. Senhora Débora, há algo que preciso mostrar. Ele abriu sua pasta, retirando alguns documentos. Enquanto investigávamos as movimentações financeiras, descobrimos algo perturbador. Isadora não foi a única a desviar dinheiro da senhora ao longo dos anos. Como assim? Seu marido, Augusto, mantinha uma conta paralela, para a qual transferia regularmente parte dos rendimentos de vocês. Débora pegou os documentos com mãos trêmulas. Extratos bancários mostravam transferências constantes desde 1985 até 2015, ano da morte de Augusto. Por 30 anos. Sussurrou ela. Tem mais, continuou o advogado. Essa conta tinha uma beneficiária em caso de falecimento. Uma mulher chamada Lúcia Brandão. A mulher da foto, concluiu Célia. Débora levantou-se com dificuldade, caminhando até a estante. Retirou uma caixa empoeirada do fundo de uma gaveta. Dentro, documentos antigos. Augusto sempre cuidou das finanças, explicou, voz embargada. Eu confiava nele completamente. Entre os papéis, encontrou um envelope nunca aberto, endereçado a ela, com carimbo de 2015, logo após o falecimento do marido. O remetente, L. Brandão. Com dedos trêmulos, abriu o envelope. Dentro, uma carta manuscrita. Débora. Você não me conhece, mas fui parte da vida de Augusto por mais de 30 anos. Não me orgulho do papel de outra, mas não posso negar o amor que compartilhamos. Augusto queria contar a verdade muitas vezes, especialmente depois que Isadora cresceu, mas temia perder tudo, você, a filha, o respeito. Débora parou de ler, lágrimas escorrendo pelo rosto. Continue, pediu Célia suavemente. Há algo que você deve saber. Augusto mantinha uma conta para garantir meu futuro, sim, mas também para outra pessoa. Nossa filha. A sala ficou em silêncio absoluto. Débora deixou a carta cair no colo. Augusto teve outra filha, murmurou. Tiago, o gerente, trocou um olhar com o advogado. Senhora, há um detalhe sobre as transferências recentes que ainda não mencionei. Além das contas para pagamento de dívidas, identificamos transferências regulares para uma tal de Bianca Brandão. Filha de Lúcia. Sussurrou Débora. Sim, confirmou Tiago. E o mais surpreendente, essas transferências acontecem mensalmente há quase 2 anos, desde a morte do seu marido. Isadora sabia, concluiu Débora. Sabia sobre a outra família do pai. Pelo padrão das transferências, explicou Tiago, parece que ela estava sendo chantageada. Débora retomou a leitura da carta. Augusto garantiu que Bianca seria amparada financeiramente, mesmo após sua morte. Se isso não estiver acontecendo, peço que honre esse compromisso, não por mim ou por ele, mas por uma jovem inocente nessa história. A carta terminava com um endereço no Recreio dos Bandeirantes. Débora fechou os olhos, décadas de memórias reconfiguradas em minutos. Ao reabri-los, havia uma determinação nova. Agora entendo as dívidas de Isadora. Não era o só jogo. Ela estava pagando pelo silêncio da outra família do pai. O que vai fazer? Perguntou Célia. Débora levantou-se, mais firme agora. Primeiro, visitar essa tal Bianca Brandão. Depois, confrontar minha filha com a verdade que ambas tentamos evitar durante toda a vida. Qual verdade? Que Augusto traiu a todas nós. E que ninguém precisa continuar pagando pelos erros dele. O prédio no Recreio dos Bandeirantes era modesto. Débora, sentada no banco do passageiro do táxi, observava o movimento na calçada. Tem certeza que quer fazer isso sozinha? Perguntou Célia no banco de trás. Preciso, respondeu Débora. Espere aqui com o motorista. Com passos lentos, apoiada na bengala, Débora atravessou o pequeno jardim do edifício. No interfone, apertou o botão do apartamento 302. Quem é? Perguntou uma voz feminina. Meu nome é Débora Linhares. Preciso falar com Bianca Brandão. Silêncio.
Depois de alguns segundos, a porta destrancou. No terceiro andar, uma jovem de aproximadamente 30 anos aguardava à porta. Os mesmos olhos de Augusto, o mesmo formato de rosto de Isadora. Sabia que um dia você viria, disse Bianca. Não esperava que fosse pessoalmente. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Fotos de Lúcia com uma menina que crescia para se tornar a mulher à sua frente. E, em algumas delas, parcialmente visível, Augusto. Você sabe quem sou, afirmou Débora. A esposa oficial, respondeu Bianca, indicando o sofá. Por favor, sente-se. Quer um café? Não, obrigada. O silêncio pesou entre elas. Descobri sobre você ontem, começou Débora. Sobre seu acordo com minha filha também. Bianca suspirou. Não foi bem um acordo. Quando papai morreu, os depósitos continuaram por alguns meses. Depois pararam. Encontrei documentos que mencionavam o fundo para mim. Contatei Isadora. E ela começou a pagar para manter o segredo. No início, sim, admitiu Bianca. Eu estava desesperada. Mamãe adoeceu. Precisávamos de dinheiro para o tratamento. E depois? Depois. Bianca hesitou. Isadora começou a aparecer aqui bêbada, dizendo que eu havia destruído a família dela, que eu não merecia nada. Percebi que havia algo errado. Bianca levantou-se, pegando uma caixa de remédios na estante. Estes são para a depressão. Comecei a tomar quando entendi o que estava fazendo. Não sou uma chantagista, senhora Linhares. Só queria o que papai havia prometido. E quanto Isadora pagava? 15 mil por mês, no início. Depois começou a atrasar, reduzir. Nos últimos meses, quase nada. Débora assentiu lentamente. E quanto meu marido depositava antes? 25 mil. Para a mamãe e para mim. O equivalente à mensalidade da escola particular onde Débora e Augusto haviam matriculado Isadora. Uma vida inteira de mentiras e paralelos. Onde está sua mãe agora? Faleceu há 6 meses. Câncer. Sinto muito. Eu também. Por tudo. Débora observou a jovem atentamente. O mesmo queixo teimoso de Isadora, a mesma postura de Augusto. Você tem outros meios de sustento. Sou professora, como vocês. Português e literatura. Débora sorriu tristemente. Augusto ficaria orgulhoso. A senhora não parece tão chocada quanto eu esperava. Talvez porque, no fundo, eu sempre soubesse. As viagens constantes, as noites de trabalho. Ele nos amava, disse Bianca suavemente. Se isso significa algo. Amava tanto que viveu uma mentira por 30 anos. Para proteger a todos, do seu modo distorcido. Débora pegou sua bolsa, retirando o diário. Encontrei isso recentemente. Augusto escreveu sobre uma segunda família. Nunca nomes, nunca detalhes concretos. Eu li e ignorei, convencendo-me que era algum romance que ele estava escrevendo. Autoengano, concluiu Bianca. O refúgio dos covardes. E eu fui covarde por muito tempo. Neste momento, a porta do apartamento abriu-se abruptamente. Isadora entrou, parando chocada ao ver sua mãe. Mamãe? O que está fazendo aqui? O que você deveria ter feito há muito tempo. Encarando a verdade. Isadora olhou de uma para outra, pálida. Como descobriu? A verdade sempre encontra-se o caminho, respondeu Débora. Como suas dívidas de jogo, como o desvio do meu dinheiro, como suas visitas a este apartamento. Bianca levantou-se. Isadora, não imaginei que viria hoje. Vim trazer isso. Isadora jogou um envelope sobre a mesa. Os últimos 3 meses que consegui reunir. Agora deixe minha família em paz. Sua família. Débora ergueu a voz. A mesma que você estava disposta a sacrificar por dinheiro. Você não entende, gritou Isadora. Quando papai morreu, descobri tudo. As contas, os depósitos, a outra filha. E a responsabilidade caiu sobre mim. Por que não me contou? E destruir a imagem perfeita que você tinha dele? A vida inteira escutei como papai era maravilhoso, como eu deveria ser mais como ele. Lágrimas escorriam pelo rosto de Isadora. Então resolvi do meu jeito. Continuei os pagamentos, tentei manter tudo funcionando. Mas o dinheiro acabou, comecei a apostar,
pensando que poderia multiplicar. E afundou ainda mais, completou Débora. Quando você adoeceu. Isadora soluçou. Pensei que era uma saída. O dinheiro viria para mim, eu pagaria as dívidas, manteria o segredo. Bianca observava, horrorizada. Você desejou a morte da sua própria mãe? Não. Isadora caiu de joelhos. Eu só, estava desesperada. Débora sentiu seu coração apertar. Toda uma vida dedicada ao ensino, moldando mentes jovens, enquanto sua própria filha se perdia em mentiras e desespero. Levante-se, Isadora disse finalmente. Vamos resolver isso como deveria ter sido feito anos atrás. Com a verdade. Isadora ergueu o rosto, olhos vermelhos. É tarde demais. Por quê? Por quê? Isadora hesitou, olhando para Bianca. Porque vendi nosso apartamento para pagar as dívidas. Assinei os documentos ontem, usando sua procuração revogada. Os credores estão esperando o dinheiro até amanhã, ou... Débora sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Meu apartamento? Onde vivi por 40 anos com seu pai. Sinto muito, mamãe. Sinto muito. Naquele momento, o celular de Isadora tocou. Ao ver o número, ela empalideceu. Quem é? Perguntou Débora. O comprador, sussurrou Isadora. Quer visitar o apartamento. Hoje. Na pequena cozinha do apartamento de Bianca, as 3 mulheres sentaram-se em silêncio, xícaras de café intocadas à frente. Débora observava Isadora e Bianca lado a lado, meias irmãs que nunca tiveram chance de se conhecer propriamente. Quanto você deve exatamente, Isadora? Perguntou Débora finalmente. 820 mil, respondeu Isadora, voz fraca. O apartamento foi vendido por 1 milhão. Quem são esses credores? Isadora hesitou. No início, eram só cassinos, depois empréstimos bancários. Quando isso não foi suficiente, recorri a agiotas. Nomes, Isadora. Preciso de nomes. O principal é Roberto Mendes. Todos o chamam de Betão. Ele não é do tipo que negocia. Bianca interrompeu. Conheço esse nome. Tem conexões com milícias na Zona Oeste. Como você sabe disso? Perguntou Isadora. Trabalho em escola pública. Aprendi a conhecer os perigos locais. Débora pegou o telefone. Vou ligar para Célia. Ela está esperando no táxi. Minutos depois, Célia juntou-se a elas, ouvindo horrorizada o relato da situação. Precisamos chamar a polícia, sugeriu Célia. E depois? Questionou Débora. Isadora vai para a cadeia por fraude, o apartamento continua vendido ilegalmente, e esses agiotas ainda estarão atrás dela. Qual é sua sugestão então? Débora olhou para as 3 mulheres à sua frente, sua irmã, sua filha e a filha de seu marido com outra mulher. Uma estranha família forjada por mentiras e segredos. Precisamos de tempo, concluiu. Tempo para invalidar a venda do apartamento e encontrar uma saída legal para as dívidas de Isadora. O comprador vai visitar o apartamento hoje, lembrou Isadora. Se descobrir a fraude. Ele não vai descobrir, afirmou Débora. Por que você vai desmarcar? Diga que houve uma emergência familiar. E quanto ao Betão? Ele espera o dinheiro amanhã. Quanto você já pagou a ele? 200 mil, ao longo do último ano. Mas os juros. Típico, murmurou Bianca. Você nunca conseguiria quitar essa dívida. Precisamos de um advogado criminal, disse Célia. E de provas, completou Débora. Isadora, você tem algum registro desses pagamentos? Mensagens, recibos. Isadora assentiu. Guardo tudo. Ele sempre mandava mensagens confirmando os valores. Bom. Dr. Meirelles conhece alguém na Polícia Federal. Talvez possamos negociar uma colaboração. Você quer que eu denuncie o Betão? Isadora empalideceu. Ele vai me matar. Não se a polícia o pegar primeiro, com provas suficientes para mantê-lo preso. Bianca, que estivera pensativa, falou, e quanto ao dinheiro que vocês já recuperaram do banco? Cerca de 70 mil, respondeu Débora. Não é suficiente. Mas é um começo, insistiu Bianca. Se pudermos provar que o restante foi obtido ilegalmente por Isadora. O que está sugerido? Perguntou Célia. Uma armadilha, explicou Bianca.
Oferecer parte do dinheiro ao Betou, como demonstração de boa-fé. Marcar um encontro para entregar o restante. Com a polícia esperando. É arriscado, alertou Débora. Menos arriscado que deixar Isadora enfrentar as consequências sozinha, retrucou Bianca. Ou permitir que seu apartamento seja vendido ilegalmente. Isadora olhou para meia-irmã com surpresa. Por que me ajudaria? Depois de como te tratei? Bianca deu de ombros. Porque, apesar de tudo, somos irmãs. E porque estou cansada de viver à sombra dos erros do nosso pai. Débora observou as duas com uma mistura de tristeza e esperança. Vocês deveriam ter crescido juntas. Não podemos mudar o passado, disse Bianca. Mas podemos decidir como lidar com o presente. Débora pegou o telefone novamente. Vou ligar para o Dr. Meirelles. Precisamos agir rápido. 2 horas depois, na sala de estar do apartamento de Copacabana, um pequeno grupo estava reunido. Dr. Meirelles e um homem de meia-idade, apresentado como delegado Cardoso da Polícia Federal. A situação é complicada, explicava o delegado. Temos investigado Roberto Betão Mendes há meses. Ele comanda uma rede de agiotagem que alimenta milícias e lavagem de dinheiro. Minha filha pode servir como testemunha, ofereceu Débora. Desde que tenhamos provas concretas de extorsão e ameaças. Isadora, sentada no canto da sala, parecia diminuída. Tenho mensagens, gravações de algumas ligações. Bom, aprovou o delegado. Precisaremos que você marque um encontro com ele. Para quando? Amanhã. Diremos que conseguiu parte do dinheiro. Isadora tremeu visivelmente. Ele vai desconfiar. Por isso precisamos ser convincentes, interveio o Dr. Meirelles. Você dirá que conseguiu um adiantamento da venda do apartamento. O interfone tocou, sobressaltando todos. Jurema atendeu. Dona Débora, é o corretor. Diz que veio ver o apartamento. Os olhares cruzaram-se em pânico. Você não desmarcou, sussurrou Débora para a filha. Esqueci com toda essa confusão. O delegado levantou-se. Eu cuido disso. Diremos que houve um mal-entendido. Não o interrompeu Débora. Tenho uma ideia melhor. Minutos depois, um homem de terno entrou no apartamento. Débora o recebeu com um sorriso ensaiado. Sr. Marcondes? Sou Débora Linhares, a proprietária. Proprietária? Pensei que... Ele olhou confuso para os documentos em suas mãos. Houve um mal-entendido. Minha filha Isadora tem procuração para administrar meus bens, mas o apartamento não está à venda. Ela deve ter confundido com outro imóvel. Senhora, assinei um contrato preliminar ontem. Impossível, interveio o Dr. Meirelles, apresentando-se como advogado. A procuração da senhora Isadora foi revogada há meses. Qualquer contrato é inválido. O corretor empalideceu. Isso é muito sério. Precisarei consultar meu cliente. Claro, sorriu Débora. E talvez seu cliente se interesse por outro imóvel que realmente está disponível. Após o corretor sair, visivelmente perturbado, Débora voltou-se para o grupo. Ganhamos algum tempo, mas ele vai contatar o comprador. Precisamos resolver isso rápido. O delegado assentiu. Amanhã, às 14 horas, marcaremos o encontro com Betão. Enquanto isso, precisamos formalizar a invalidação dessa venda. Quando todos partiram, apenas Débora e Isadora permaneceram no apartamento. O silêncio pesado entre mãe e filha. Por que está me ajudando? Perguntou finalmente Isadora. Depois de tudo que fiz. Débora olhou para a filha, vendo pela primeira vez em anos a menina que um dia foi. Porque sou sua mãe. E porque, de alguma forma, falhei com você. Não, mamãe. Eu falhei. Com todos. Débora pegou as mãos da filha entre as suas. Amanhã enfrentaremos isso juntas. Como deveríamos ter enfrentado tudo na vida. Naquela noite, enquanto Isadora finalmente dormia no quarto de sua infância, Débora permaneceu acordada, revirando o diário de Augusto. Uma passagem em particular chamou sua atenção. O verdadeiro legado que deixamos não é dinheiro ou propriedades. É a coragem de enfrentar a verdade, mesmo quando dói. Espero que um dia minhas filhas aprendam isso, de um modo que eu nunca consegui. Débora fechou o diário, determinada. Amanhã, finalmente, a verdade seria enfrentada, por todas elas.
A cafeteria no Shopping Rio Sul fervilhava com o movimento do início da tarde. Em uma mesa estrategicamente posicionada com vista para a entrada, Isadora aguardava, mexendo nervosamente o café intocado. Em mesas próximas, agentes disfarçados da Polícia Federal ocupavam posições. O delegado Cardoso, vestido como executivo, lia um jornal a 2 mesas de distância. No ouvido de Isadora, um minúsculo comunicador. Ele acabou de entrar e formou a voz do delegado. Mantenha a calma. Roberto Betão Mendes era um homem corpulento de meia-idade, cabelos grisalhos e expressão impassível. Aproximou-se da mesa de Isadora com passos pesados. Achei que ia me dar o cano de novo, disse ele, sentando-se. Eu disse que conseguiria o dinheiro, respondeu Isadora, tentando controlar o tremor na voz. Todo ele. Tenho 100 mil aqui. Ela indicou a bolsa ao seu lado. Um adiantamento da venda do apartamento. O restante virá depois da escritura, em 3 dias. Betão sorriu sem humor. Depois de 6 meses de promessas, espera que eu acredite nisso. Tenho os documentos da venda. Isadora abriu uma pasta, mostrando o contrato fraudulento. A primeira parcela já foi depositada. O homem examinou os papéis com atenção. Seu comprador tem nome interessante. Como assim? Paulo Monteiro. Betão apontou para a assinatura. Conheço um Paulo Monteiro. Trabalha para mim. O sangue de Isadora gelou. No comunicador, a voz teixa do delegado. Algo está errado. Mantenha o controle. Coincidência, murmurou Isadora. É um nome comum. Coincidência. Betão repetiu a palavra lentamente, seu olhar endurecendo. Sabe o que mais é coincidência? Eu recebi uma ligação ontem à noite de um corretor agitado, dizendo que uma venda estava sendo contestada porque a vendedora não tinha autorização legal. Isadora sentiu o ar faltar. Outra coincidência, continuou Betão, inclinando-se para a frente, é ver 3 homens mal disfarçados observando nossa mesa desde que cheguei. Um deles segurando um jornal de cabeça para baixo. O delegado praguejou no comunicador. Betão, eu posso explicar. Não precisa. Ele levantou-se calmamente. Nós conversaremos mais tarde, em ambiente mais privado. Ao sinal quase imperceptível dele, 2 homens corpulentos aproximaram-se da mesa. Levante-se, ordenou Betão. Sem cena. Isadora, vamos intervir, disse o delegado no comunicador. Não, sussurrou ela desesperadamente. Tem muita gente aqui. Alguém pode se machucar. Betão sorriu. Decisão inteligente. Agora, tire esse comunicador do ouvido e deixe na mesa. Com dedos trêmulos, Isadora obedeceu. Boa menina. Agora, vamos dar um passeio. No estacionamento, Isadora foi conduzida até uma SUV preta. Dentro do veículo, para seu choque, estava Bianca. O que? Surpresa. Bianca sorriu friamente. Vocês se conhecem? Perguntou Isadora, confusa. Mais do que você imagina, respondeu Betão, entrando no carro. Bianca tem sido muito prestativa nos últimos meses. O veículo partiu rapidamente, saindo do estacionamento por uma saída secundária. Não entendo, murmurou Isadora. Bianca, você disse que me ajudaria. E ajudei, respondeu Bianca. Ajudei a mostrar quem você realmente é. Do que está falando? Pensa que não sei o que fez. Bianca inclinou-se para a frente, olhos faiscando de raiva. Enquanto mamãe morria de câncer, você reduzia os pagamentos mês a mês. O dinheiro que papai destinou para nós. Eu estava com problemas financeiros. E apostando que deveria ser nosso sustento. Enquanto isso, mamãe definhava sem poder pagar o tratamento adequado. Betão interrompeu. As dívidas de jogo foram apenas o começo, não é, Isadora? Depois vieram os desvios da empresa do seu marido, os empréstimos em nome dele. Como sabe disso? Digamos que Bianca e eu descobrimos interesses em comum, sorriu Betão. Ela procurou minha ajuda quando percebeu que você estava usando a doença da sua mãe como oportunidade para limpar sua ficha. Você armou tudo isso. Isadora olhou para Bianca, horrorizada. Apenas criei o cenário perfeito para você mostrar sua verdadeira natureza, respondeu Bianca. Os cassinos que frequentava, todos controlados pelo Betão. Os empréstimos que contraiu,
direcionados por nós. Por quê? Porque você deixou minha mãe morrer, gritou Bianca, lágrimas nos olhos. Enquanto gastava dinheiro em apostas, ela sofria sem medicação adequada. Quando finalmente percebi o que estava acontecendo, era tarde demais. O carro parou em frente a um galpão isolado na zona portuária. Isadora foi conduzida para dentro, onde, para seu absoluto horror, encontrou sua mãe, Débora, amarrada a uma cadeira. Mamãe. Reunião de família completa, anunciou Betão. Débora ergueu o rosto, olhos vermelhos de choro. Isadora, sinto muito. O que está acontecendo? Sua mãe decidiu ser heroína, explicou Betão. Apareceu no meu escritório hoje cedo, oferecendo-se para assumir suas dívidas. Não podia deixar você enfrentar isso sozinha, disse Débora. Bianca aproximou-se de Débora. Desculpe por envolvê-la, senhora. Minha vingança era contra Isadora, não contra a senhora. Vingança? Débora olhou para a jovem com tristeza. É isso que seu pai gostaria. Meu pai. Bianca riu amargamente. Meu pai era um covarde que viveu de mentiras. Assim como sua filha. Betão checou o relógio. Temos um problema para resolver. A Polícia Federal está procurando por vocês neste momento. Precisamos finalizar isso. O que vai fazer conosco? Perguntou Débora. Originalmente, apenas recuperar meu dinheiro. Agora, com a polícia envolvida. Ele deu de ombros. Talvez um acidente trágico. Mãe e filha, vítimas de sequestro que deu errado. Bianca, suplicou Débora. Você não pode permitir isso. Nunca foi para chegar a este ponto, respondeu Bianca, subitamente incerta. Era só para ensinar uma lição. Lição? Betão riu. Você queria vingança, querida. Agora está tendo. Neste momento, o celular de Bianca tocou. Ela olhou para a tela, e palidecendo. Quem é? Exigiu Betão. Mateus, sussurrou Bianca. O filho de Isadora. Ateida. No viva voz. Bianca obedeceu. A voz adolescente de Mateus soou no galpão silencioso. Tia Bianca? Onde você está? A polícia está aqui no seu apartamento. Mateus. Bianca hesitou. Como você sabe quem eu sou? Vovó me contou tudo ontem à noite. Sobre você ser minha tia, sobre o vovô. Estou com a tia Célia agora. Estamos preocupados, ninguém consegue falar com você ou com minha mãe ou vovó. Débora e Isadora trocaram olhares surpresos. Mateus, eu. Bianca parecia perdida. Você vai mesmo conhecer a gente? Vovó disse que talvez pudéssemos ser uma família de verdade agora. Lágrimas escorreram pelo rosto de Bianca. Preciso desligar, Mateus. Espera. A delegada Carvalho quer falar com você. Uma voz feminina assumiu a ligação. Senhorita Brandão? Sou a delegada Carvalho. Sabemos sobre o Roberto Mendes. Sabemos que você está sendo coagida. Qualquer que seja a situação, podemos ajudar. Betão arrancou o telefone das mãos de Bianca, desligando. Isso muda tudo. Precisamos sair daqui agora. Betão, por favor, pediu Bianca. Deixe-as ir. Isso foi longe demais. Tarde demais para arrependimentos. Um dos seguranças aproximou-se apressadamente. Chefe, temos movimento lá fora. Carros se aproximando. Betão sacou uma arma. Parece que nosso tempo acabou. Roberto, chamou Débora, voz firme apesar do medo. Eu tenho mais dinheiro. Posso pagar tudo que Isadora deve, com juros. Deixe minha filha ir. Uma mãe sacrificando-se pela filha, comentou Betão. Comovente. Bianca olhou para Débora, depois para Isadora. As duas mulheres que compartilhavam o sangue de seu pai, a mulher que ele escolheu e a filha que ele reconheceu publicamente. A família que ela nunca teve. Em um movimento súbito, Bianca atirou-se sobre Betão, agarrando seu braço armado. Corre, Isadora. Leva sua mãe. Na confusão que se seguiu, tiros foram disparados. Gritos ecoaram pelo galpão. E, do lado de fora, sirenes anunciavam a chegada da polícia. A sala de espera do Hospital Miguel Couto estava lotada. Célia andava de um lado para outro, enquanto Mateus permanecia sentado, olhos fixos na porta por onde os médicos apareceriam. Renato,
que havia chegado às pressas, aproximou-se de Mateus, colocando a mão em seu ombro. Alguma notícia? O adolescente balançou a cabeça negativamente. Nada desde que trouxeram elas. 3 horas haviam se passado desde o resgate no galpão. A operação policial terminara com 2 seguranças de Betão feridos, o próprio Betão preso, e 3 mulheres a caminho do hospital. Débora com ferimentos leves, Isadora com um tiro de raspão no braço, e Bianca, a mais grave, atingida no abdômen ao proteger Isadora. A delegada Carvalho aproximou-se do grupo. Como conseguiu nos encontrar? Perguntou Célia. Rastreamos o celular de Bianca, explicou a delegada. Ela deixou o GPS ligado propositalmente quando foram levadas do shopping. Ela planejou isso? Perguntou Renato, confuso. Não exatamente. Bianca estava colaborando conosco há semanas. Todos olharam surpresos para a delegada. Depois que a mãe dela faleceu, Bianca procurou a polícia. Contou sobre a chantagem que fazia com Isadora, sobre o envolvimento de Betão. Estava arrependida e queria uma saída. Então ela não estava realmente com Betão? Perguntou Mateus. Era uma agente dupla, por assim dizer. Fingindo colaborar com ele enquanto nos fornecia informações sobre sua operação de lavagem de dinheiro e agiotagem. Por que não nos contou? Questionou Célia. Operação em andamento. Quanto menos pessoas soubessem, mais seguro para todos. Uma médica de jaleco azul aproximou-se. Família Liares. Todos levantaram-se ansiosamente. A senhora Débora está bem. Ferimentos leves, principalmente escoriações. Já está consciente. E minha mãe? Perguntou Mateus. Isadora Liares está estável. O tiro atingiu apenas o tecido muscular do braço. Deve receber alta amanhã. E Bianca? Perguntou Célia. A médica hesitou. A bala atingiu o fígado. Foi necessária uma cirurgia de emergência. Ela perdeu muito sangue, mas conseguimos estabilizá-la. As próximas 24 horas serão críticas. Mateus começou a chorar silenciosamente. Posso ver minha avó? Claro. Uma pessoa de cada vez, por favor. No quarto, Débora estava sentada na cama, um curativo na testa e o braço em uma tipóia. Ao ver o neto, abriu um fraco sorriso. Mateus, meu querido. O adolescente abraçou a avó cuidadosamente. Fiquei com tanto medo, vovó. Eu também, meu amor. Mas estamos todos aqui agora. Bianca, ela está mal, vovó. Débora fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Ela nos salvou. Se jogou na frente quando Betão apontou a arma para sua mãe. A delegada contou que ela estava ajudando a polícia. Isso explica muita coisa, murmurou Débora. Os olhares dela para o relógio, o celular sempre à mão. A porta abriu-se, e uma enfermeira trouxe Isadora em uma cadeira de rodas, braço enfaixado. Mamãe. Isadora chorou ao ver Débora. Pensei que ia te perder. Nunca, minha filha, respondeu Débora, estendendo a mão livre. Mateus abraçou a mãe, depois recuou, olhando para as 2 mulheres. Vou ver se posso visitar a tia Bianca, disse ele, saindo do quarto. Sozinhas, mãe e filha ficaram em silêncio por longos momentos. Por que foi ao escritório do Betão? Perguntou finalmente Isadora. Para oferecer um acordo. Minha casa em troca da sua liberdade. Depois de tudo que fiz? Tentei roubar você, vendi seu apartamento sem autorização. Você é minha filha, respondeu Débora simplesmente. Cometi muitos erros como mãe. Talvez o maior deles tenha sido nunca perceber seu sofrimento. Que sofrimento? Tive tudo, mamãe. Tudo, menos a verdade. Cresceu numa casa construída sobre mentiras. Isadora baixou os olhos. Quando descobri sobre Bianca e Lúcia, foi como se tudo que eu conhecia desmoronasse. Papai, o homem perfeito, tinha outra família. E você, sempre ocupada com seus alunos. Me perdi entre ser professora e ser mãe, reconheceu Débora. Pensei que dar segurança material era suficiente. Esqueci da segurança emocional. Uma batida na porta interrompeu a conversa. A delegada Carvalho entrou. Desculpem interromper. Tenho notícias sobre Roberto Mendes. Ele foi preso? Perguntou Débora. Sim, e está colaborando. Em troca de redução de pena, está entregando toda a sua rede. E quanto a nós,
questionou Isadora. Serei presa pelo que fiz. A delegada sentou-se. Seu caso é complicado. Fraude, uso de documento falso, desvio de dinheiro. Normalmente, sim, enfrentaria processo criminal. Isadora fechou os olhos, resignada. Porém, continuou a delegada, considerando sua colaboração e o testemunho de Bianca sobre a coerção que sofreu, podemos negociar uma pena alternativa. Que tipo de pena? Perguntou Débora. Serviço comunitário, ressarcimento integral dos valores desviados, e acompanhamento psicológico obrigatório. Isadora abriu os olhos, surpresa. Isso seria possível. Com um bom advogado e se mantiver sua colaboração, sim. Neste momento, Renato entrou apressadamente no quarto. Bianca acordou, anunciou. No corredor, encontraram Mateus saindo do quarto de Bianca, olhos vermelhos mas sorrindo. Ela está fraca, mas conseguiu falar comigo, contou ele. Débora entrou no quarto apoiada em Isadora. Bianca estava pálida, conectada a diversos monitores e com uma máscara de oxigênio. Não tente falar, orientou Débora, aproximando-se da cama. Só queremos agradecer. Bianca removeu a máscara com esforço. Não, podia deixar acabar assim. Você arriscou sua vida por nós, disse Isadora, lágrimas nos olhos. Depois de tudo que fiz. Somos irmãs, sussurrou Bianca. É o que papai teria querido. Débora segurou a mão de Bianca. Quando melhorar, temos muito que conversar. Sobre seu pai, sobre sua mãe, sobre você fazer parte da nossa família. Já tenho um quarto preparado para você lá em casa, acrescentou Isadora suavemente. Se quiser. Bianca olhou para as duas mulheres, surpresa. Depois de tudo. Família é complicada, sorriu Débora. Mas é família. E nós três carregamos o sangue e os erros de Augusto. Podemos escolher perpetuá-los ou superá-los. Bianca fechou os olhos, exausta mas em paz. Superá-los, murmurou. Naquela noite, no corredor do hospital, Débora encontrou Renato sozinho, contemplando a noite pela janela. Como está lidando com tudo isso? Perguntou ela. É muito para processar, admitiu ele. As dívidas, as mentiras, a outra filha do meu sogro. E quanto a você e Isadora? Renato suspirou. Não sei, dona Débora. Amo sua filha, mas a confiança foi quebrada. Confiança pode ser reconstruída, com tempo e verdade. Talvez. Ele hesitou. Mateus está animado com a ideia de ter uma tia. Crianças são mais sábias que nós às vezes, sorriu Débora. Veem além das complicações que criamos. E a senhora? Como se sente tendo a filha da outra mulher do seu marido como parte da família? Débora olhou pela janela, para as luzes da cidade. Sabe, Renato, passei décadas me dedicando a ensinar jovens a analisar grandes personagens literários. A entender motivações, perdão, redenção. Mas nunca apliquei essas lições à minha própria vida. E agora? Agora entendo que Bianca é inocente nos erros de Augusto, assim como Isadora. São duas jovens marcadas pelas escolhas de um homem que amava demais para escolher, e que mentiu demais por covardia. No fim do corredor, viram Isadora em uma cadeira de rodas, com Mateus empurrando-a, ambos rindo de algo. Sofremos o suficiente por causa das mentiras, concluiu Débora. É hora de tentar a verdade, por mais dolorosa que seja inicialmente. Renato assentiu, observando sua esposa e filho. Nunca é tarde para recomeçar, não é? Nunca, confirmou Débora, sentindo pela primeira vez em meses uma genuína esperança. E temos muito recomeço pela frente. 3 meses se passaram desde os eventos no galpão. O apartamento de Copacabana estava iluminado pelo sol da manhã enquanto Débora organizava a mesa da varanda para o café. As orquídeas, mais viçosas que nunca, emolduravam a vista para o mar. Precisa de ajuda, vovó? Perguntou Mateus, saindo para a varanda com uma jarra de suco. Obrigada, querido. Coloque ali no centro. Dentro do apartamento, vozes animadas misturavam-se ao som de música. Bianca, agora recuperada, ajudava Jurema na cozinha. Célia arrumava flores em um vaso, enquanto Renato terminava de montar uma prateleira nova. Só Isadora estava ausente, tendo saído cedo para uma reunião importante. O interfone tocou. Mateus correu para atender.
Deve ser sua mãe, comentou Débora. Minutos depois, Isadora entrou no apartamento, segurando uma pasta e sorrindo nervosamente. E então? Perguntou Renato, descendo da escada. Isadora olhou para todos os rostos ansiosos à sua volta. Assinei o acordo. Serviço comunitário por 2 anos, devolução integral do dinheiro, e acompanhamento psicológico. Bianca aproximou-se, abraçando a irmã. Parabéns. Foi corajoso. Não teria conseguido sem seu testemunho, respondeu Isadora. Os últimos meses haviam aproximado as meias-irmãs de forma surpreendente. Bianca, inicialmente resistente à ideia de mudança, acabou aceitando o convite para morar temporariamente com Débora durante sua recuperação. O que deveria ser uma estadia de algumas semanas estendera-se, transformando o antigo quarto de hóspedes em seu novo lar. Todos sentaram-se à mesa da varanda para o café da manhã. Débora observava a cena com uma mistura de gratidão e espanto. Sua família, expandida de formas que jamais imaginara. Onde vai cumprir o serviço comunitário? Perguntou Célia. No Centro de Reabilitação para Dependentes de Jogo, respondeu Isadora. Vou compartilhar minha experiência, ajudar outros a não cometerem os mesmos erros. Muito apropriado, comentou Renato. E as sessões de terapia estão ajudando? Perguntou Bianca. Muito. Estou entendendo padrões que se repetiam há anos. Débora sorriu, orgulhosa da filha. Isadora havia enfrentado seus demônios com uma coragem que surpreendeu a todos. Nas sessões de terapia familiar, confessou como a descoberta sobre a segunda família do pai abalara sua confiança em tudo que acreditava, levando-a a buscar escape no jogo. Mamãe, chamou Isadora, tenho algo para você. Ela abriu a pasta, retirando um documento. É a escritura do apartamento. Oficialmente de volta ao seu nome. Débora pegou o papel com mãos trêmulas. Obrigada, filha. Não foi fácil desfazer aquela confusão, admitiu Isadora. Mas o Dr. Meirelles é um gênio. Por falar no Dr. Meirelles, interveio Célia, ele ligou ontem. O julgamento do Betão será no mês que vem. Vocês terão que testemunhar, perguntou Renato. Só Bianca, respondeu Débora. Como informante oficial. Bianca assentiu seriamente. Dezenas de vítimas de agiotagem vieram à tona depois da prisão dele. Muitas famílias destruídas. Como seria a nossa, comentou Isadora suavemente. Um silêncio reflexivo caiu sobre o grupo. Mateus, sempre atento às mudanças de humor, levantou-se. Vovó, posso mostrar aquela surpresa agora? Débora sorriu. Claro, querido. O adolescente correu para dentro, retornando com um pacote grande e plano, embrulhado em papel colorido. É de todos nós, explicou, entregando o presente. Para celebrar seu retorno completo à saúde. Débora abriu cuidadosamente o embrulho, revelando um quadro. Era uma colagem de fotografias da família ao longo dos anos, algumas antigas com Augusto, outras recentes incluindo Bianca. No centro, uma foto tirada no hospital. Débora na cama, ladeada por Isadora e Bianca, as 3 de mãos dadas. É lindo, sussurrou Débora, emocionada. Foi ideia do Mateus, disse Renato. Ele disse que precisávamos de uma imagem que mostrasse nossa família como ela é agora. Não perfeita, mas completa. Adorei, meu querido, Débora abraçou o neto. Tem mais uma coisa, interrompeu Bianca, levantando-se. Eu encontrei isso entre as coisas da mamãe. Ela estendeu um envelope amarelado para Débora. O nome de Augusto estava escrito na frente, com a letra inconfundível dele. É uma carta que papai escreveu para minha mãe pouco antes de morrer. Nunca foi enviada. Tem certeza que quer que eu leia? Perguntou Débora. Absoluta. Pertence a todos nós agora. Com mãos levemente trêmulas, Débora abriu o envelope. A letra de Augusto, já afetada pela doença que o levaria, preenchia a página. Minha querida Lúcia. Se estiver lendo isto, significa que não tive coragem de fazer o que deveria ter feito há décadas, unir minhas 2 famílias. O medo da rejeição, do julgamento, e principalmente, de magoar pessoas que amo, me fez viver uma vida dividida que não desejo para ninguém, muito menos para nossas filhas. Isadora e Bianca, tão diferentes e tão parecidas, ambas carregando o melhor e o pior de mim. Gostaria que se conhecessem, que descobrissem uma na outra a irmã que lhes neguei. E Débora, minha esposa que merecia mais do que um homem incapaz de escolher, de ser honesto.
Ela tem força suficiente para entender, para perdoar talvez. Diga a Bianca que procure Débora quando for o momento certo. Não para buscar recursos materiais, mas para encontrar a conexão familiar que toda pessoa merece. Lúcia, perdoe minha covardia. Sempre imaginei que haveria tempo para consertar meus erros. Agora sei que não há. Com amor eterno, apesar de tudo. Augusto. Quando Débora terminou a leitura, lágrimas silenciosas corriam por seu rosto. Isadora e Bianca também choravam. Ele sabia que precisávamos umas das outras, disse Bianca suavemente. Mesmo sem saber como tornar isso possível. Isadora estendeu a mão para a irmã. Encontramos nosso próprio caminho, ainda que difícil. Através da dor, acrescentou Bianca, aceitando a mão oferecida. E da verdade, completou Débora. Finalmente, da verdade. Naquele momento, com o mar de Copacabana ao fundo e o sol iluminando a varanda, as três mulheres unidas pelo amor imperfeito de um mesmo homem encontraram paz na honestidade que ele nunca conseguiu oferecer em vida. Acho que merecemos um brinde, sugeriu Renato, erguendo-se o copo de suco. Ao quê? Perguntou Célia. Mateus foi quem respondeu, a nossa família estranha. A verdade, acrescentou Isadora. A superação, disse Bianca. Ao recomeço, concluiu Débora. Os copos tilintaram, selando não o final, mas um novo começo. O auditório do Colégio Pedro II estava lotado para a palestra daquela tarde ensolarada de junho. Cartazes na entrada anunciavam finanças familiares e dependência, como reconhecer os sinais, uma iniciativa conjunta da escola e do Centro de Reabilitação para Dependentes. Na primeira fileira, Débora ajustava discretamente o aparelho auditivo, enquanto Mateus, agora com 16 anos e mais alto, verificava as apresentações no tablet. Célia e Renato conversavam sobre a viagem que planejavam para o final do ano. Nos bastidores, Isadora respirava fundo, ajustando as anotações para sua apresentação. Um ano havia se passado desde o acordo judicial, e seu trabalho no centro de reabilitação tornará-se mais que uma obrigação, uma verdadeira vocação. Nervosa? Perguntou Bianca, aproximando-se com 2 garrafas de água. Um pouco, admitiu Isadora. É diferente quando a plateia inclui adolescentes e suas famílias. Você vai arrasar, garantiu Bianca, entregando uma garrafa. Sua história tem poder exatamente porque mostra que qualquer um pode cair nessa armadilha. As irmãs sorriram uma para a outra. O ano que passará trouxera mudanças significativas para ambas. Bianca, recuperada dos ferimentos, aceitara um cargo de professora de literatura no próprio Colégio Pedro II, seguindo os passos de Débora e Augusto. Alugaram um pequeno apartamento próximo ao de Débora, mas jantava com a família quase diariamente. Isadora e Renato, após meses de terapia de casal, haviam decidido reconstruir o casamento sobre novas bases. O processo de recuperação financeira fora longo. Venderam a casa em Barra da Tijuca por uma menor em Botafogo, e Isadora começou a trabalhar como contadora em uma pequena empresa, aplicando de forma ética o conhecimento que antes usará para fraudar. 5 minutos, avisou a coordenadora do evento. No auditório, a diretora do colégio fazia as apresentações iniciais. E é com grande satisfação que recebemos hoje 2 palestrantes especiais. Bianca Brandão, nossa nova professora de literatura, falará sobre como identificar sinais de dependência em jovens. E Isadora Linhares Campos compartilhará sua experiência pessoal com dependência de jogos e o impacto nas relações familiares. Aplausos educados ecoaram pelo auditório. Débora sorriu orgulhosamente. Nunca imaginei ver minhas 2 filhas juntas em um palco, comentou com Célia. Augusto estaria orgulhoso, respondeu a irmã. Apesar de tudo. Por causa de tudo, corrigiu Débora suavemente. A apresentação começou com Bianca explicando os mecanismos psicológicos da dependência. Sua forma compassiva de abordar o tema cativou imediatamente a plateia. A dependência raramente começa com grandes gestos, explicava ela. São pequenos desvios, pequenas mentiras que parecem inofensivas. Como quando minha irmã Isadora fez sua primeira aposta online, sem imaginar onde aquilo a levaria. Quando Isadora assumiu o palco, sua expressão era serena, apesar do nervosismo interior. Minha história não é fácil de contar, começou. Envolve traição, mentiras, e o quase destroçamento da minha família. Começa não com o vício, mas com o segredo familiar que descobri após a morte do meu pai. Na plateia,
Vários pais e adolescentes inclinaram-se para a frente, capturados pela honestidade crua de Isadora. Ela narrou sua descoberta sobre a segunda família do pai, a pressão financeira, as primeiras apostas que pareciam inofensivas, a espiral de dívidas, e finalmente, o momento em que considerou a doença da mãe como uma saída para seus problemas. O fundo do poço não foi quando devi quase 1 milhão a agiotas, confessou Isadora. Foi quando olhei para minha mãe no leito de hospital e calculei quanto tempo ela viveria. Foi quando traí a confiança da pessoa que mais me amava no mundo. Lágrimas silenciosas corriam por vários rostos na plateia. Débora enxugou discretamente as suas. Mas minha história não termina aí, continuou Isadora. Termina com perdão. Com minha mãe, que apesar de tudo que fiz, ainda me ofereceu uma chance. Com minha irmã Bianca, que arriscou a vida para salvar a minha, mesmo depois de tudo que lhe fiz. Com meu filho e meu marido, que escolheram reconstruir em vez de abandonar. Bianca retornou ao palco, ficando lado a lado com Isadora. O que aprendemos, concluiu Bianca, é que segredos familiares envenenam gerações. A dependência, seja de jogo, álcool ou qualquer outra, frequentemente surge como sintoma de feridas mais profundas. E a cura, completou Isadora, começa não com mais segredos, mas com a coragem de enfrentar a verdade. Ao final da apresentação, a plateia levantou-se em uma ovação comovida. Débora, apoiada em sua bengala, foi a primeira a se erguer, olhos brilhando de orgulho. Mais tarde, reunidos para um jantar no novo apartamento de Renato e Isadora, a família celebrava o sucesso do evento. Vocês estavam incríveis, elogiou Mateus, servindo-se de mais salada. 3 jovens pediram meu contato depois, contou Isadora. Querem ajuda para falar com os pais sobre problemas com jogos online. E 2 professores me procuraram sobre sinais que notaram em alunos, acrescentou Bianca. Débora observava suas filhas com uma mistura de admiração e reflexão. Incrível como a vida dá voltas. Da maior tragédia da nossa família nasceu algo que agora ajuda outros. Mamãe, chamou Isadora, tenho algo para mostrar. Ela saiu brevemente, retornando com um pequeno embrulho. O que é isso? Perguntou Débora, abrindo o presente. Era uma pequena caixa de madeira entalhada, semelhante à que Débora usava para guardar as cartas de Augusto. Dentro, um cartão bancário e um documento. É uma caderneta de poupança, explicou Isadora. Comecei a depositar parte do meu salário todo mês. Não é muito ainda, mas continuarei até devolver cada centavo que peguei. Filha, você não precisa. Preciso sim, mamãe. Não pelo dinheiro em si, mas pelo que representa. É parte da minha recuperação. Bianca sorriu. Falando em recuperação, tenho novidades também. Todos se voltaram para ela. Fui convidada para coordenar um projeto de biblioteca comunitária no recreio. Vamos usar a literatura como ferramenta terapêutica para jovens em situação de vulnerabilidade. Que maravilha! Exclamou Célia. Tem mais, continuou Bianca. O projeto será no antigo apartamento onde morava com mamãe. Decidi transformá-lo em um espaço cultural em vez de vendê-lo. O Centro Cultural Lúcia Brandão, completou Isadora. Já me ofereci para dar aulas de educação financeira lá. Débora olhou para suas filhas, emocionada. Augusto estaria tão orgulhoso de vocês duas. De nós 3, corrigiu Bianca. A senhora também transformou sua dor em algo positivo. Era verdade. Nos últimos meses, Débora retornará parcialmente à docência, oferecendo uma disciplina sobre literatura e resiliência para a terceira idade na universidade. Seu curso, que incorporava elementos de sua própria jornada, tornou-se rapidamente um dos mais procurados. Um brinde, propôs Renato, erguendo sua taça. A família que construímos das cinzas. A verdade que nos libertou, acrescentou Bianca. Ao futuro, completou Isadora. Débora ergueu sua taça, olhando para cada rosto ao redor da mesa, sua irmã Célia, seu genro Renato, seu neto Mateus, e suas 2 filhas, Isadora e Bianca. Uma família forjada não apenas por laços de sangue, mas por escolhas conscientes, perdão ativo, e a coragem de enfrentar verdades dolorosas. A vida, disse simplesmente. Com todas as suas surpresas, dores e belezas. Mais tarde, sozinha na varanda de seu apartamento em Copacabana, Débora contemplava o mar noturno. As ondas quebravam na praia com seu ritmo eterno, avançando, recuando, e avançando novamente,
assim como a vida. Sobre seus joelhos, o diário de Augusto estava aberto na última página, onde ela acabará de escrever. Querido Augusto, seus erros quase destruíram nossa família, mas, paradoxalmente, foram eles que nos permitiram reconstruí-la mais forte, mais verdadeira. Suas filhas, finalmente irmãs, estão criando juntas algo bonito dos fragmentos que você deixou. Não posso dizer que te perdoei completamente. O perdão é um processo, não um evento. Mas posso dizer que entendo melhor o homem complicado que você foi, dividido entre dois amores, duas vidas, duas famílias. Se existe algo além desta vida, espero que você possa ver o que nasceu de suas mentiras. Uma família unida não pela perfeição, mas pela aceitação de nossas imperfeições. Uma família que escolheu a verdade, por mais dolorosa que fosse. Talvez seja essa a maior lição que aprendi enquanto estava naquele hospital, quando pensei que perderia tudo. Às vezes, precisamos perder algo valioso para descobrir o que é verdadeiramente inestimável. Com paz no coração. Débora. Fechando o diário, Débora guardou-o na estante. Não para escondê-lo, como fizera por tantos anos com as dúvidas e suspeitas, mas simplesmente porque sua história agora pertencia ao passado. O presente e o futuro aguardavam, imperfeitos, desafiadores, mas autênticos. E isso, ela finalmente compreenderá, era mais valioso que qualquer conta bancária que sua filha pudesse ter esvaziado.